É a Geração do Bem chegando até você mais uma vez. E com essa pandemia, tem um assunto muito sério que eu queria tratar com uma pessoa muito especial, que é o Padre Gilberto, para contar para a gente um pouquinho a pandemia, a família, como que vai ficar. Ou como está, né? Querida Alessandra, telespectadores da Geração do Bem, é uma alegria em primeiro lugar e uma honra poder participar do seu programa tão assistido e tão agradável. Eu sempre gosto de dizer que a família nos últimos anos do último século, do século XX, foi colocada de bruços e já estamos começando a segunda década do terceiro milênio do século XXI. E também a família nesses 20 anos foi desacreditada, colocada de bruços, ela foi desfeita em seus valores essenciais. A família era mais um amontoado de pessoas, ou uma instituição falida para muitos sociólogos e muitas mídias que faziam ou fizeram com que as novas tecnologias distanciassem as pessoas. Veja, há tantas postagens de uma família almoçando num domingo, cada um com seu celular na mão. Ou os jovens trancados em seus quartos diante das suas redes sociais. A pandemia, ninguém a deseja, nem é enviada por Deus, são os limites físicos e humanos da nossa própria humanidade, mas ela traz consigo alguns benefícios. Talvez o grande benefício para a família trazida pela pandemia do coronavírus seja a proximidade, não obstante o distanciamento social. O fique em casa, os filhos que fazem uma experiência de estarem junto com os pais por mais horas por dia, o marido que vai descobrindo valores em sua esposa que antes não conhecia, a esposa que também vai descobrindo o marido que muitas vezes se escondia através da corrida pela cultura da sobrevivência, porque nós vivemos nos últimos anos o que o Papa gosta de chamar a cultura do descartável, a cultura do corre-corre, da sobrevivência, e ele pede a cultura da proximidade, a cultura do encontro. A pandemia traz isso consigo, mesmo que forçosamente, exigindo esse distanciamento social para que nós combatamos a Covid-19. Então, hoje, o índice de suicídios, que até no ano passado, ou janeiro, início deste ano de 2020, era bastante preemente e frequente, principalmente em nossa cidade e região, diminuiu. De repente os pais descobrem os adolescentes descobrem o valor de estarem junto com seus pais, com seus irmãos, sentem falta dos avós, das tias, dos tios, precisam se comunicar sim com as redes sociais e as novas tecnologias, via WhatsApp, webcam e assim por diante. Mas eu penso que a pandemia trouxe a proximidade, o encontro das famílias para que os elementos, os seres familiares se redescobrissem. Oxalá essa pandemia nos faça pessoas melhores. O novo nunca será novo. Ele será um novo diferente daquele que nós imaginamos. Hábitos e costumes teremos que mudar. O que me entristece um pouco é que nós tivemos que aprender, talvez forçosamente, algo que da nossa geração, a geração do bem, não estou dizendo que essa seja a geração do mal, aprendeu no berço. A higiene, o lavar frequentemente as mãos, o não tomar nenhum alimento sem higienizar, sem lavar. Quer dizer, essa higienização, esse lavar as mãos, esses cuidados que agora a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde, as Secretarias da Saúde, a Vigilância Sanitária nos pede, devia ser algo óbvio, que não acontecia. Então, me entristece que tivemos que aprender um pouco assim, forçosamente, determinados hábitos que oxalá nós preservemos. Mas o principal
para resumir a sua pergunta, é o encontro, o reencontro, o conhecer-se profundamente de todos os elementos de uma família isolada, mas junta, ou sentindo falta, filhos dos pais e profissionais da saúde que não podem ir em casa enquanto trabalham na frente do combate do coronavírus. Então, esses valores essenciais que eu gosto de chamar de amor gratuito, de liberdade, de justiça, verdade, vão trazendo uma paz que não é aquela paz de cemitério, a paz que incute medo, mas uma paz leve, uma paz que emana de dentro da essência da pessoa, feita à imagem e semelhança de Deus. Eu penso que isso Deus espera de nós, que nos tornemos cada vez mais afetuosos, ternos, anjos uns para com os outros. Então, para Deus, na minha visão, assim, né? Eu acho que o bem mais precioso é a família. E isso vai ser muito importante nessa pandemia, né? Essa união familiar, né? Eu penso que Deus gostou tanto de vermos família, que Ele quis uma para si. Eu sempre gosto de dizer isso. Isso espero que não seja entendido como sacrilégio, não é? Mas Deus gostou tanto de formar a humanidade, a sua imagem e semelhança dentro de uma família, pai, mãe e prole, filhos, netos, sobrinhos, tios, que Ele quis uma para si. Escolhe a dedo uma pequena insignificante de Nazaré, que é caluniada de mãe solteira, de traidora do seu noivo, que precisa fugir apressadamente às montanhas de Judá, Maria de Nazaré, para que ela emprestasse o seu útero como se fosse o porta-joias, o sacrário, o tabernáculo do próprio Deus que se faz gente, se faz pessoa. Nós rezamos sempre no Ângelus, e o verbo de Deus se fez carne. Eu acho carne um pouco pesado, embora seja o correto, mas eu prefiro dizer pessoa. Alguns falam homem, aí as mulheres reclamam. Não, é homem e mulher. Deus se fez pessoa para mostrar que Ele não é igual a nós, mas nós podemos ser semelhantes a Ele, seres não divinos, mas divinizados, porque herdamos dele tudo aquilo que é amor, tudo aquilo que é gratuidade, tudo aquilo que é afeto, porque Deus nos criou por puro amor. Escolhe um homem, José, um homem justo, um homem que não quer difamar Maria. Ele cala-se e em sonho descobre que é obra do Espírito Santo aquilo que está no porta-joias, no útero, no sacrário de Maria, e a acolhe em sua casa, casa-se com ela, acolhe Jesus e torna-se o pai da igreja, o patrono da igreja universal, da igreja católica apostólica romana, e torna-se o protetor de todos os sacerdotes que têm um sacerdócio configurado com Jesus, o bom pastor. Então, Deus quis essa família para si. Então, é inconcebível dizer e pensar que a família hoje mudou de estrutura, que qualquer contrato, qualquer junção de pessoas é família. Não. A família bem constituída, ela é pautada nos valores essenciais do amor divino, com o sabor de Deus, com valores realmente de Deus. Mesmo que os ateus pensem diferente, aqueles que não dizem não acreditar em Deus, nós cristãos, católicos, apostólicos, romanos, acreditamos piamente nisso. Todas as famílias devem se sentir acariciadas e abençoadas pela Sagrada Família de Jesus, Maria e José. Amém. E diante disso, o FAC também assiste todas as famílias das crianças aqui presentes. Eu desde 2014 me sinto mais inserido no FAC, o Fraterno Auxílio Cristão da cidade de Ribeirão Preto. Eu hoje não participo do conselho diretor, mas eu não consigo deixar o FAC. Há médicos que dizem que a minha trombose abdominal que eu adquiri ao longo da vida, e nesses últimos anos luto contra ela, tem um nome, chama-se FAC, mas não é, porque eles acham que eu me gasto pelo FAC. Eu me consumo como aquela vela que quanto mais derrama a cera, mais se consome, melhor, mais bonita é a chama. Então eu quero continuar sendo essa luz, essa chama sem pretensão, sem nenhuma vaidade,
escondidinho, num trabalho de formiguinha do FAC, Fraterno Auxílio Cristão, que mesmo nesse tempo de pandemia não abandonou as 90 crianças que assiste no núcleo Dom Bosco, no núcleo de solidariedade Dom Bosco no Parque Ribeirão Preto, na rua Imigrantes Japoneses 1065, que tem 61 famílias. As 61 famílias correspondem aos 90 assistidos, de crianças, adolescentes, pré-adolescentes de 6 a 15 anos, que desde o mês de março, desde que iniciamos a calamidade, desde que foi necessário encerrar as atividades para não aglomerar pessoas, uma vez por mês ou a cada 3 semanas, as nossas assistentes sociais, coordenadas pela Ana Abe, se encontram com todas as famílias. As famílias levam os trabalhos para as crianças trabalharem em casa, os trabalhos não pararam, e também levam as cestas básicas, o material de higiene, o material de limpeza, tão generosamente doado por tantos e tantos parceiros nossos. Se eu fosse enumerar todos os parceiros, a começar de você, Alessandra, e da Geração do Bem, não, a gente seria injusto, ocuparia um grande espaço do teu programa. Mas quero dizer com muita gratidão, com muita ternura, que o FAC agradece a generosidade, não só desta época. Há pessoas que muitas vezes são generosas e solidárias em determinados tempos do ano. Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia da Criança, e esquecem que nossas crianças e nossas famílias tomam café da manhã, almoçam e jantam, ou pelo menos deveriam fazê-lo todos os dias. Então, essa solidariedade, ela precisa perdurar. Nós agora provamos que podemos ser solidários, olhar para o outro, partilhar da nossa pobreza para aqueles que têm menos do que nós. Então, que essa solidariedade, ela não cesse no pós-pandemia, mas nós estamos fazendo uma verdadeira pós-graduação do que significa ser família, família unida, e a família que reza unida, permanece unida. A pós-graduação do abraço, que agora é virtual, nós não podemos nos dar, o pessoal encosta o cotovelo, ou então o calcanhar. Isso é uma pós-graduação de um abraço bem dado no pós-pandemia. E finalmente da solidariedade. Sabemos ser solidários, demonstramos isso agora e não podemos parar com isso nunca. Ao longo do pós-pandemia, onde as dificuldades serão homéricas, não só para as instituições, para as entidades. Sabemos que todos os governos sempre deixam a menor fatiazinha para a assistência social. A assistência social sempre recebe os menores recursos de verbas parlamentares e tudo. E o Fraterno Auxílio Cristão, nesses anos todos, que está aqui, 63 anos de existência, fez em janeiro, dia 15, nunca, entre seus altos e baixos, deixou de atender aquilo que é o seu objetivo: olhar para aqueles que estão estampados em seu rosto, ou que estampam em seu rosto o próprio Cristo sofredor. Cristo está estampado em cada rostinho da criança, em cada rostinho da velhinha, da vovozinha que vem buscar a sua cesta básica, seu material de higiene, todos os meses ou a cada 3 semanas no nosso núcleo. Só podemos agradecer a você, agradecer a Deus e a todos os nossos parceiros e as pessoas de boa vontade e generosas. Então eu espero, assim, do fundo do coração, eu tenho fé, sabe, Padre, que essa solidariedade se perpetue depois dessa pandemia, porque a gente precisa continuar fazendo bem, porque Deus está nessas pequenas coisas, né? Então, se a gente tem fé, vai continuar, sim. Nós com facilidade nos desvencilhamos, ou remetemos os problemas a outros, à igreja, ao bispo, ao padre, ao nosso presidente, que hoje é o diácono Pércio do CAI, é muito esforçado, muito querido, com todo o seu conselho diretor, a coordenadora geral do FAC, que cuida dos 2 núcleos, o Dom Helder e o Dom Bosco, ou remetemos ao governo, aos vereadores, ao prefeito, ao governador, presidente, enfim. Nós não temos que remeter aquilo que é a nossa parte. Aquilo que depende de nós fazermos, nós podemos fazer sem alarde, sem fazer muita publicidade, sem fazer muita propaganda,
Deus está vendo. O que a direita faz, a esquerda não precisa saber. E tenhamos certeza, Deus sempre amará quem der com alegria. Então, quem quiser conhecer um pouquinho desse trabalho lindo aqui do FAC, entre em contato com eles. Mesmo com essa pandemia, eles estão aqui atendendo virtualmente, pelo telefone, sabe? Venha ser um voluntário aqui do FAC. Padre Gilberto, muito obrigada por esse carinho, por estar atendendo a Geração do Bem sempre que eu peço, por dar essa palavra linda para todas nossas pessoas que estão assistindo em casa. Muito obrigada, assim, de coração. Eu que agradeço, Alessandra, aos seus queridos telespectadores do Geração do Bem. Agradeço todo o bem que você realiza em nosso favor. Sintam-se todos muito abençoados por intercessão da Sagrada Família. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Gente, depois do intervalo, é rapidinho. Eu vou conversar com a Ana aqui no FAC. Brasil, 1968. Ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. A formiga cortadeira trabalhava bem contente, eis porém que de repente certa coisa apareceu. Era muito atraente, ela então não vacilou, e para o formigueiro logo transportou. Era a isca da Dinagro que de cara foi matando. Com a isca da Dinagro nessa briga com a formiga você sempre sai ganhando. Reviver a história da Dinagro é contar parte da história da agricultura brasileira. É uma honra comemorar 50 anos de tradição, experiência e pioneirismo junto de quem sempre esteve ao nosso lado, o produtor brasileiro, espalhado por todos os cantos do nosso país. Dinagro. Colmeia Climatização e Distribuição de Frutas Limitada. Contamos com uma equipe de profissionais treinados e capacitados. Temos toda uma estrutura para a climatização e distribuição. Qualidade, variedade e agilidade para atender a sua necessidade. 16 3638 7585 ou 16 99722 6837. O WhatsApp. Atendemos Ribeirão Preto e região. Colmeia Climatização e Distribuição de Frutas Limitada. Duné Gastronomia. Você vai se surpreender. Duné Gastronomia, em Ribeirão Preto. Ligue para nós. Enquanto você cuida do que é essencial para você, cumpre com seus compromissos, vai em busca de seus sonhos, aqueles que sempre estiveram ao seu lado e hoje precisam de você, estão sendo muito bem cuidados. Quando você precisar de cuidadores de idosos, chame a Home Angels. Nós cuidamos de quem você ama. E agora eu estou de volta aqui, depois daquele papo delicioso com o Padre Gilberto, com a Ana no FAC. E eu queria mostrar para vocês, através da Ana, como está sobrevivendo as entidades aqui em Ribeirão Preto, Ana, nesse momento, porque eu sei que alimento vem, doações, graças a Deus o povo está com o coração manso, doando bastante, mas e a entidade? Porque precisa de mais coisa, né? Agradecer por mais uma vez você estar conosco, né, com o programa Geração do Bem e realmente assim promovendo o bem através aí
das reportagens, das matérias que você, graças a Deus, faz com que chegue até o público de casa, né? Todo esse trabalho que é engajado e voltado para quem precisa, né? E esse momento de pandemia, um dos desafios grandes que as entidades vão estar passando, além de, claro, estar acolhendo as famílias, auxiliando na questão de alimentação, material de limpeza, de higiene, das orientações, né? É a questão da sobrevivência da instituição financeiramente. Porque toda a equipe técnica, ela continua trabalhando internamente. Ela não está fazendo o trabalho de atendimento presencial, mas em momento algum ela deixou de acompanhar e de atender as famílias, as crianças e os adolescentes. Então, com todos os cuidados devidos, né, com todas as proteções, mas a equipe está atuando. E o desafio para nós, enquanto FAC, e eu creio que para todas as outras entidades, é como que nós vamos manter essa folha de pagamento. Como que nós vamos manter os pagamentos de energia, né, os gastos diários que a gente tem. Então, isso é das grandes preocupações, porque a gente sabe que está tudo parado, né? Então, as pessoas mesmo que faziam as doações voluntariamente, elas também estão com as suas angústias e preocupações em casa, né? Então, esse é um grande desafio para nós e estamos muito angustiados em relação a isso. Porque já é uma dificuldade antiga das entidades a folha de pagamento. A gente sempre está gravando, sempre está pedindo. Gente, vamos ajudar, vamos lá visitar. Precisa olhar diferente para as entidades. Só que está todo mundo precisando de ajuda. Isso. Mas vocês também continuam trabalhando, né, Ana? Muito, muito. E é um trabalho que nós estamos nos reinventando, né? Porque você ter a criança, o adolescente, a família dentro do serviço, é mais próximo esse acompanhamento. E a nossa preocupação lá em dia 20 de março, quando a gente suspendeu as atividades, era como fazer para não perder esse vínculo. Tudo que foi construído ao longo de anos, né? Porque as crianças entram com 6 anos e saem com 15. Então, elas são acompanhadas diariamente, semanalmente, o ano todo. E aí, com isso, a equipe se desdobrando. Então, hoje, por exemplo, toda a equipe prepara atividades não só gravadas para colocar nas redes sociais e no grupo da família Dom Bosco, mas também impressas, para que eles possam fazer. Aí eles tiram foto, a família fazendo atividade juntas e mandam. Aí nós colocamos na rede social. Então, esse vínculo, para não perder esse vínculo quando eles retornarem. Né? Porque já é difícil o começo, né, desse vínculo, né? Isso, muito desafiador. É desafiador. Então, continuar com esse vínculo à distância é mais difícil ainda. Então, as entidades precisam que você aí de casa, sabe? Entre em contato, isso, né, Ana? Isso. Vem ver esse trabalho lindo. Sim. Porque não é só com alimento que vocês precisam, né? Não, nós estamos precisando da parte financeira, né? As pessoas que se puderem se sensibilizar conosco, nós agradecemos muito, tanto através de doações, né, na conta, ou se não, através da Nota Fiscal Paulista. Doação automática. Então, é outra forma de ajudar diretamente as instituições, né? E a nós também. Então, a gente agradece profundamente. Liguem, né? Vai estar o telefone aí no vídeo para vocês. Eu estou à disposição para passar todas as informações. É um trabalho sério, é um trabalho que realmente trabalha com empoderamento, né, com protagonismo, com que essas crianças e adolescentes possam ser autores de suas histórias e não vítimas, que é uma das coisas muito importantes. A família Dom Bosco, que é o grupo que nós temos, né, a gente se orgulha muito porque isso só é possível graças a esse acompanhamento permanente. Então, com a contribuição de vocês, nós temos condições de dar continuidade nesse trabalho. E a Ana falou uma coisa que, para a gente, pessoa física, colocar o CPF na nota não dá retorno nenhum. Mas para a entidade esse retorno é muito importante. Vem assim nas melhores situações, né? Sim, sim. E a Nota Fiscal Paulista, nesse momento de pandemia, onde as doações de sócios contribuintes caíram muito, é o que tem ajudado a gente a honrar, por exemplo, a folha de pagamento. Tem ajudado sobremaneira, né? Então, assim, quanto mais pessoas nos ajudarem na questão da doação automática, porque você já vai comprar.
né? Então já vai destinar automaticamente. Então é uma forma assim de ajudar diretamente as instituições e nos dar essa liberdade de poder honrar os pagamentos, né? E fazer com que essa equipe saiba que vale a pena. E uma coisa importante de ressaltar, que mesmo nesse momento de pandemia, as famílias, elas não se sentem abandonadas, elas se sentem acompanhadas. Então, cada entrega que nós fazemos, né, das cestas, eles falam que o quanto que é importante, mas e se a gente não tivesse fortalecido esse vínculo? Não teríamos esse resultado agora. Então, nós estamos colhendo algo que nós estamos plantando há anos e anos, né? Ô, Ana, quem quiser de casa pode estar entrando em contato com você, pode estar ajudando, pode... De que forma? Então, são várias as formas, né, que vocês podem estar nos ajudando através da Nota Fiscal Paulista, que é uma doação automática. Ela chega diretamente para nós e nos ajuda na folha de pagamento, né, dos funcionários, nos gastos diários que a instituição continua tendo, através de você apadrinhar uma criança, igual nós temos o nosso querido arcebispo de Ribeirão Preto, que é o Dom Moacir, que apadrinha uma criança, dando ele o primeiro exemplo. É uma pessoa que a gente tem uma gratidão muito grande, porque através dele, como uma referência da nossa cidade, ele é o primeiro a dar o exemplo, né? E isso fortalece muito mais o nosso trabalho. Então, toda a diretoria também, que é envolvida e é engajada. Então, vocês já tiveram aqui no bloco anterior o padre Gilberto Casper, que é um benfeitor, né, que faz com que cada dia mais a gente consiga realizar o nosso trabalho com toda a credibilidade. Então, assim, e tem a conta do FAC, que você vai estar disponibilizando também, e acompanhe a nós nas redes sociais. Nós temos o site facribeirão.com.br, nós temos o Facebook, nós temos o Instagram, onde vocês podem conhecer também diariamente um pouco do trabalho que nós realizamos e com isso ver o quanto que é importante, né, esse trabalho que chega a quem mais precisa. Então, você de casa que quiser seguir esse exemplo lindo, né, do nosso querido Dom Moacir, apadrinhe uma criança, entre em contato com a Ana, sabe? Venha conhecer o FAC, assim, que essa pandemia passar, né? Isso. Mas hoje, não deixe de ajudar. A sua contribuição é muito importante. Ô, Ana, obrigado por esse carinho de sempre com Geração do Bem, comigo. Sabe, a gente vai estar sempre juntas, pode ter certeza. E eu agradeço também de coração, porque é uma forma da gente estar levando para o público em casa um pouco do nosso trabalho para conhecer. O FAC está há 63 anos atuando, né, diretamente com as pessoas mais vulneráveis da nossa cidade. E a Geração do Bem promove para que as pessoas em casa eles possam conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Então, venham conhecer e muito obrigada de coração por tudo que você realiza e por tudo que você faz. Estamos sempre juntas, assim pode ter certeza. Que bom. Né? Não, Deus quer. E chegamos ao final de mais um programa Geração do Bem. Eu espero que tenham gostado. Entre em contato conosco, dê a sua opinião, acesse as nossas redes sociais, nos ajude, seja voluntário. Fazer o bem faz bem. Fiquem com Deus e até a semana que vem.